Olá, tudo bem? Uma alegria estarmos juntos para mais um episódio do nosso Umaricast. Eu sei que você tem sempre acompanhado a gente nessa nova temporada, Lições de Fé no livro de Josué. Tem sido uma temporada fantástica, a gente sempre recebendo pessoas aqui que também amam estudar a palavra de Deus para juntos a gente debater aqui os assuntos desse personagem fantástico, desse livro fabuloso, o livro de Josué. Sempre começa o nosso programa aqui do podcast falando um pouquinho das nossas redes sociais. Através delas, você fica informado, antenado e conectado com as coisas que acontecem aqui no Espaço Novo Tempo Marizal, tá bom? A gente sabe que as conexões através das redes sociais não substituem a interação da vida real. Então eu quero, antes de falar ainda das redes sociais, mencionar para você que nós estamos aqui na Rua Oliveira Belo, número 515, no bairro Umarizal. Nós somos uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Espaço Novo Tempo Umarizal. E você pode estar conosco aqui acompanhando os cultos, as programações aqui da nossa igreja e da nossa comunidade. Os nossos cultos no sábado começam a partir das 9 horas da manhã com um grupo de estudos que nós chamamos de Escola Sabatina. Você é o nosso convidado para estar com a gente participando aqui. E o nosso culto começa a partir das 10h30 da manhã. E aos domingos, a partir das 19 horas, nós estamos juntos aqui também em momentos especiais de inspiração, motivação e estudo da Palavra de Deus. Nas nossas redes sociais, você pode acompanhar a gente no Instagram, Espaço NT Umarizal. E tanto no Facebook ou também no YouTube, você nos encontra através do seguinte nome, né? Espaço Novo Tempo Umarizal. Lá no YouTube, que é através de onde você está assistindo esse programa agora nesse momento, você pode curtir esse material que você está ouvindo agora, bem como você pode se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para que você possa estar sendo sempre notificado das novas produções aqui do nosso canal, onde você também pode acompanhar as transmissões do culto que acontece aqui cada sábado e a cada domingo, tá bom? Eu tenho a alegria de receber comigo hoje aqui a professora Zeila. Tudo bem, Zeila? Tudo bem? Uma alegria te receber aqui no nosso podcast. Obrigada, te agradeço aí pelo convite, né? Pra gente estar junto aqui nesse momento. Muito bem. Nós vamos começar com uma oração, então você pode orar com a gente? Sim? Oremos então. Santo Deus, amantíssimo Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de a cada dia estudarmos, abrirmos a nossa Bíblia e termos contato com o Senhor, que é o Criador, que é o autor desse livro maravilhoso. Te agradecemos também por esse guia da lição da Escola Sabatina, pelos temas que nós estamos estudando. Te pedimos que o seu Santo Espírito também esteja conosco nesse momento, ao nós recapitularmos, estudarmos esse tema maravilhoso da vida de Josué e de Calebe, que o Senhor esteja conosco através do seu Santo e bom Espírito. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos hoje no nosso 8º episódio, Gigantes da Fé, Josué e Calebe. E Zeila, a gente tem aqui a oportunidade de meditar e refletir um pouquinho no texto principal, né, dessa semana, Hebreus capítulo 13, verso 7. É como se fosse aquele texto que pode resumir melhor, né, os temas que nós estudamos durante esta semana na nossa temporada. Acho que o Fábio vai projetar aí pra gente e a gente vai poder ler agora esse texto principal, Hebreus capítulo 13, verso 7. Gigantes da fé, Josué e Calebe. O texto diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Zeila, esse texto aqui ele fala principalmente sobre as grandes referências espirituais, né? Eu imagino que você tenha tido referências espirituais na sua vida, né? Como é Sim. importante ter esses exemplos e esses modelos pra gente, né? Exatamente, né? A gente, quando estuda a lição, ao estudar esse tema aqui, a gente passa pela nossa memória pessoas que foram marcantes na nossa vida, né? Eu lembro de professoras do Ministério da Criança, né?
que foram referências para mim. Da minha mãe, tem um exemplo dela muito interessante que, tipo, a gente sempre lembra, né, em várias situações da vida. E eu aplico também para nós enquanto pais, né? A gente olha para trás os bons exemplos que nós tivemos e muitas vezes a gente se preocupa também como nós vamos deixar um bom exemplo para os nossos filhos, né? E a gente se preocupa com muita coisa nessa vida para eles, mas nós precisamos se preocupar especialmente, principalmente com essas questões espirituais, né? O que nós estamos deixando para eles? Porque o texto aqui de Hebreus está falando que motivando as pessoas para imitarem, né? Imitem a fé dessas pessoas que tiveram, né? Desses líderes, né, que nós já tivemos. Então, a nossa preocupação é de nós enquanto pais. Outras pessoas podem ser referência para a gente, mas os pais, e nós enquanto pais, né, a gente se preocupa com nossos filhos, porque a gente tem muito mais tempo, muito mais influência sobre eles, né? Vai ser positiva ou negativa, né? Então, vai depender da nossa comunhão com Deus, enfim. Então, é um assunto bem importante para a gente pensar, né? Para o que eles vão imitar de nós? Vai ser coisa boa ou vai ser coisa ruim? Não vai ser o que eu vou falar, faz tal coisa, não, o que eu tô fazendo? Aí eles vão fazer, né? E tá muito na modinha também, né? Tipo, roupa tal mãe, tal filha, tal pai, tal filho, roupa de família. Isso é só uma pequena explicação, um pequeno exemplo do que realmente acontece, né? Mais do que a roupa, mais do que colocar o calçado dos pais, as crianças estão olhando e imitando a gente, né? Todas as coisas. E é uma coisa pra gente pensar, se cobrar e, se for o caso, melhorar, né, em algum aspecto para poder dar um bom exemplo para os filhos. Exatamente. Interessante como eles falaram aqui de a gente se lembrar dos líderes, né? E nós somos, em qualquer aspecto, nós somos líderes e somos liderados, né? E outro aspecto que ele menciona aqui, até o fim da vida. Ele está dizendo aqui que esse exemplo, essa referência, ela é algo que permeia a vida por completo da pessoa, né? Então, é claro que nós poderíamos dizer que, em outros termos, há uma pressão em ser líder, né? Mas Deus nos capacita para a gente, mesmo com as nossas imperfeições e as nossas falhas, a gente se constituir nessa referência que a geração mais nova precisa, né? Há um elemento aqui importante, Zeila, que eu achei bastante interessante no estudo dessa semana, é porque o nosso guia, ele cita o nome de 10 pessoas. Sim. Né? Os nomes dessas pessoas são, o nosso guia aqui apresenta pra gente: Samua, Safate, Gigeal, Pauti, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Esses são 10 dos 12 espias. E o nosso guia pergunta assim: você consegue se lembrar de algum episódio relacionado a essas pessoas? Ele diz assim: provavelmente não. Mas esses são os nomes dos 10 espias que foram enviados para Moisés e que vieram com um relatório muito negativo da terra que estava à frente deles, né? E aqui eu fiquei pensativo quando a gente estudou sobre esse assunto, porque é o seguinte: existem pessoas que confundem as coisas. São pessoas extremamente negativas, que só conseguem ver o lado ruim das coisas acontecendo. Eles não conseguem ver o que de positivo tem, o que está acontecendo. E aí, essas pessoas, elas são cheias de sombras, né? Na sua vida, a sua vida não tem brilho, a sua vida parece que não tem esperança, né? Então, o nosso guia, ele ressalta, assim, que essas pessoas, elas caíram no esquecimento. Exatamente. Né? Parece ser muito... Alguém poderia falar, isso parece ser muito duro, essa realidade. Mas a grande verdade é que tudo isso, por trás disso, tem um pano de fundo espiritual, né? Sim, com certeza. Esses 10 que foram lidos aqui, a gente tem que olhar no guia, na própria Bíblia, para a gente lembrar desses nomes, porque a gente não consegue lembrar de cabeça. De quem que a gente lembra? Exatamente desses que foram referência, né? Que foi Josué e Caleb. E eu também até anotei aqui e fiquei pensando, né? Se a gente fosse olhar aqui e fazer, por exemplo, democraticamente. Vamos pegar 12 pessoas, quantos acham que a gente deve entrar na Terra Prometida? Só seriam 2. E 10 iriam dizer, não tem como, nós somos tipo, como se a gente fosse gafanhoto diante dos olhos deles, né? Ou seja, nesse caso, nesse exemplo, a maioria não estava certa. E na nossa vida também não tem muitos casos assim, né? Que a maioria, muitas vezes, está indo para uma direção e a gente tem que ir para outra direção. Interessante. Né? Especialmente na vida espiritual, se a gente for ver quantas pessoas que valorizam, que estudam a Bíblia todo dia, que busca ter uma vida espiritual com Deus, olhando diante do mundo, né? De tudo na escola, no seu ambiente de trabalho, geralmente vai ser um grupo de minoria.
Mas não é porque é a minoria que vai estar errado, né? Então a gente tem que ter a segurança. Não importa se a gente é a maioria ou a minoria nesse caso, mas o que importa é com quem que a gente está andando, né? Josué e Caleb tinham essa segurança, né? Depois, mais para frente, tem outros versos, né, que mostram quem era, né, Josué, quem que era Caleb, do relacionamento que eles tiveram com Deus. Então, mais do que estar com a maioria, é com quem a gente está? Quem que é essa maioria? Se for com Deus, já é a maioria, né? Tem até um pensamento que diz isso. Agora, se for com um grupo muito maior, mas que esse grupo não está nem aí, só vê os defeitos, então não está adiantando nada, né? Mas nesse caso, a maioria não estava certa. E outro ponto que eu destaquei aqui também, que a lição fala, ó, como que eles se viam, né? Eles se viam como gafanhotos. É uma questão até meio que psicológica, né? Da percepção que eles tinham deles mesmos, né? Então, eles não olhavam o que, que Deus poderia fazer por eles, do que Deus já tinha prometido para eles, mas como eles se viam como gafanhotos, ou seja, uma coisa inferior, né? Se viam como pequenos, que o inimigo era muito maior. Então, como que nós nos vemos hoje, né? E pela história, pela profecia bíblica, a gente sabe onde vai dar o fim da história humana. E se nós estamos do lado de Cristo, como é que nós nos vemos hoje? Será que a gente também está se vendo como uma coisa, um grupinho pequeno, uma igreja que tem em proporção ao mundo? Nós somos a minoria, mas se nós estamos com Deus, como a gente tem falado, né? Nós estamos do lado certo. Então, como que nós se vemos hoje, né? Como que eles se viam como gafanhotos. E nós, hoje a gente se vê como Josué e Caleb, né? De ter essa fidelidade, essa confiança em Deus. Porque isso que faz toda a diferença, né? Exatamente. E um outro aspecto que aparece aqui, nessa parte do nosso guia, é porque diz que a comunidade, né, a congregação ficou tão horrorizada, assim, não é horrorizada, mas ela ficou tão impactada com o relatório positivo de 2 pessoas apenas, do grupo de 12, que eles decidiram que deveriam ser apedrejados os dois. E eles só não foram porque houve uma intervenção divina, né? Então você consegue perceber como que o relatório de 10 pessoas foi um relatório pessimista e diabólico ao mesmo tempo, né? E se não fosse a intervenção divina, as coisas teriam terminado muito mal, né? Sim. Quem sabe a história de Josué e Caleb não teria avançado como a gente sabe que foi uma história maravilhosa, né? Um outro ponto, um outro aspecto aqui que é mencionado é que Caleb, ele requereu o cumprimento da promessa que havia sido feito. Deus havia feito uma promessa dizendo, olha, porque vocês foram fiéis a mim, vocês foram perseverantes em me obedecer, em me seguir, eu vou dar essa terra a vocês. Né? E Caleb, ele requereu, e o guia do nosso estudo aqui, ele fala assim que 45 anos depois, ao se referir ao seu próprio relatório sobre a terra prometida, Caleb declarou, eu lhe relatei o que estava no meu coração. Seu relato se baseava na convicção de que, com a orientação e auxílio de Deus, Israel seria capaz de conquistar aquele território. Então, tinha uma razão. A fé de Caleb, ela não era uma fé, como a gente poderia assim dizer, no vácuo. Não era. Era uma fé firme, consistente e que tinha uma razão de ser, porque eles confiavam inteiramente em Deus, né? E duradoura, né? De 45 anos esperando, exatamente. Né? Então, a gente tem a certeza que aqui Caleb entendeu que o território de cada tribo receberia seria diretamente proporcional à ousadia com quem reivindicava as promessas de Deus e a extensão da terra que estavam dispostos a pisar pela fé. Então, às vezes a pessoa, por isso que Mateus capítulo 7, ele diz assim, se você bater, vai se abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, você vai receber. E muitas pessoas não recebem as bênçãos porque não estão dispostos a confiar tal qual o seu coração anseia ou pede, não é isso? Exatamente. Eu também destaquei exatamente essas coisas que você disse aí, no sentido que, então eles receberiam a terra, isso era diretamente proporcional à ousadia deles, e no final, né, do texto dizendo que as promessas de Deus não se cumprem automaticamente, independente da nossa vontade, ou seja, tem ação de Deus, mas Deus vai atuar através de nós, seres humanos, de a gente permitir a atuação de Deus da nossa vida. Então eles receberiam a terra prometida, conforme a ousadia deles, conforme a confiança que eles tinham, né, e de eles continuarem fazendo a parte deles, confiando em Deus, participando lá das guerras que Deus dava, né, a vitória para eles, mas eles estavam lá lutando, eles precisavam estar lutando também.
E também isso também daria muitas aplicações para nós hoje, né? De a gente ter a fé em Deus, a gente fazer a nossa parte. O fazer a nossa parte é permitir que Deus atue, né? E foi o que aconteceu ali com o povo de Israel nesse sentido, né? Eles receberem, mas isso ser proporcional à ousadia, à confiança que eles tinham em Deus, de manter essa fé em Deus. Muitas vezes a gente ora e quer que as coisas aconteçam rapidamente, no outro dia ou noutra semana. Já pensou que no é caso aqui, né, Josué fala que eles esperaram 45 anos, né? É muito tempo depois. Mesmo que ele viu a Terra Prometida, falou, teve tudo isso que aconteceu, mas demorou para que de fato eles recebessem, né? Então, é uma fé que não, o tempo não vai fazer com que a fé diminua, tem que continuar, né? A gente tem que perseverar mesmo. Esse é o segredo, né? Muito bem. Há um outro aspecto aqui relacionado com o poder do exemplo. Caleb havia feito um desafio. O desafio é para que quem conquistasse a cidade de Debir, essa cidade também já tinha recebido o nome de Kiriat Sefer, iria receber da mão dele a sua filha Axa. E teve uma pessoa que se dispôs a fazer isso, né? Que foi Otiniel. Otiniel foi, conquistou a cidade e recebeu de Axa recebeu a mão de Axa, né? Para ser a sua mulher, para ser a sua esposa. E Axa, ela demonstrou assim uma postura, como é que eu vou dizer assim, de ousadia. Também, sim. Ousadia, né? Uma ousadia, como é que nós vamos falar? Seria uma ousadia espiritual. Ela chegou pedindo a Caleb e a Josué dizendo: "Dei-me agora esse monte." Encorajada pelo marido, Axa expressou a mesma fé e determinação que seu pai havia demonstrado. Com ousadia, ela seguiu o exemplo de Caleb ao reivindicar a promessa de possuir a terra, né? Então, esses caracteres de confiança total e completa em Deus, a gente transmite para os nossos filhos. São valores que são transmitidos, né? Com certeza. E eu estava lendo na Bíblia também que no caso que na Bíblia falou Otoniel, né, Otiniel, depende da tradução, mas que no caso se casou com Axa, né, recebeu a mão dela a partir de tudo isso que você falou, mas mostra também que na verdade ele também era sobrinho, né, de Josué, que ele era filho do irmão de Josué, então, ou seja, ele era sobrinho de Josué, já tinha um parentesco, mas uma outra coisa que eu li que eu achei bem interessante, que diz que ele julgou Israel por 40 anos também. Então, ele também foi uma pessoa espiritual de conduzir, e na Bíblia fala que Israel experimentou a paz com a liderança dele também. Ou seja, o poder do exemplo de Josué foi para sua filha, para o seu genro e também sobrinho, que no caso ele tinha essas duas classificações, digamos assim, a ponto de ele também ser uma referência boa para o povo de Israel, né? Ou seja, a espiritualidade, a experiência de Josué com Deus não foi apenas para ele, mas na verdade, quando a gente tem experiência com Deus, as pessoas mais próximas vão perceber, e a família dele percebeu. Ou seja, era uma coisa real mesmo, que a experiência de Josué com Deus, né? A ponto das pessoas mais próximas ali estarem percebendo, estarem vendo esse bom exemplo. E hoje muitas vezes a gente se preocupa, né? Mas que exemplo, o que eu vou, né, deixar, como é que eu vou passar a tocha de uma geração para outra, os líderes, os adultos, como é que a gente vai passar isso para a nova geração, para a geração que está vindo agora? Mas a gente vê essa história, a gente vê uma coisa natural, prática, de alguém que realmente era espiritual, conectado com Deus, e a vida dele naturalmente, né, as pessoas que estavam ali ao redor, os mais próximos, estavam vendo isso e também se tornaram líderes assim como ele, né? Porque a lição coloca isso, como é que a gente vai passar essa tocha então para a próxima geração? Quando a gente viver na integridade mesmo, né, fielmente esses princípios, quem está próximo vai ver, a família vai ver, os amigos, as pessoas mais próximas, a gente vai, esse bom exemplo vai poder ser seguido, né? E aí uma coisa muito importante, né? E ao estudar isso daqui, eu fiquei pensando, né? E já até mencionei no início, mas eu lembro da minha mãe em 3 pontos que eu acho interessante de mencionar aqui, né? Porque já que a gente está falando que o poder do exemplo vem exatamente assim, da família, né? E a gente quer fazer isso para os nossos filhos, então como é que a gente passa a tocha para a nova geração? Eu coloquei em 3 pontos muito interessantes que quem me deu estudo bíblico, embora eu sou filha de família adventista, mas minha mãe falou, mesmo você é adventista, mesmo que você vai para a igreja com a gente, vou fazer estudo bíblico com você, então minha mãe fez o estudo bíblico comigo. Então, eu vi na prática a vida da minha mãe já era, né, de uma pessoa
com os princípios cristãos, princípios adventistas, mas eu vi a referência, de onde que estava isso? Qual era o fundamento disso? Na doutrina. Eu vi ali na Bíblia, ela me deu estudo bíblico. Aí outra coisa que eu coloquei, 3 pontos, né? Quando eu estava doente, eu lembro disso, às vezes a gente estava deitada ali, com febre, alguma coisa, mas eu via do meu lado a minha mãe ajoelhada, orando, além de dar o remédio, tentar uma coisa, outra, um tratamento ou outro, mas eu via alguém ali do meu lado também levantando essa questão espiritual em todas as questões da nossa vida, né? E outro ponto que eu coloco, a questão da fidelidade, né? Graças a Deus eu aprendi com ela da questão dos dízimos e das ofertas. Porque eu via minha mãe no trabalho dela, ela fazia, né, os lanches, as coisas para vender, só que antes de sair, ela contava o dinheiro, anotava no papel, aí vendia, voltava, descontava aquele valor, ou seja, como se fosse um caixa, né, o que ela levou para troco, enfim, porque não tinha Pix, nada disso, né? Era dinheiro mesmo, e descontava o que. Então, realmente, o que foi o lucro daquele dia? Então, ela colocava, anotava no papel a semana toda. Só que a cada dia já separava o dízimo e a oferta e o pacto daquele dia. Então, eu vi ali na prática como que era a fidelidade a Deus. E no estudo bíblico, né? Eu vi esse fundamento bíblico para tudo isso que eu estava vendo acontecer. Hoje eu tenho bem claro isso na minha mente, isso ninguém vai tirar. Porque eu vi esse exemplo sendo vivido ali na prática, então ninguém vai tirar. Eu tenho na Bíblia, eu vi como que se faz isso na prática, e é o que eu quero fazer isso para minha família também, né? Para as pessoas que estão próximas de nós. Então é o exemplo que vai fazer as pessoas verem nós, né? Quem está perto é o que vai ver exatamente o que a gente é, né? Quem a gente é. Se tem alguma máscara, se tem alguma capa, ou se realmente você é isso mesmo que você está falando, né? Que você está tentando transmitir para as outras pessoas. Muito bem. O interessante é que quando Josué chega no final da sua caminhada, da sua jornada, depois que a terra já está sendo dividida, ele ficou por último para receber a sua herança. E quando ele fez a sua escolha, ele escolheu uma cidade chamada Timnat-Sera, um nome formado por 2 palavras. Timnat vem do verbo hebraico maná, que significa cortar ou atribuir, porção ou território. E será, o sera, né, no caso, significa sobrar ou exceder, ou seja, é um território restante, uma porção restante. O nome dessa cidade que Josué escolheu, a partir do que sobrou, reflete o caráter nobre. Ele parece que não estava muito preocupado com a sua posição. E parece que, de alguma forma, o líder ele acaba se sacrificando um pouquinho em detrimento de quem é dos seus liderados. Isso parece revelar também assim que Josué era uma pessoa de caráter nobre, né? Com certeza. Como líder, ele poderia muito bem falar, deixa eu escolher primeiro, eu que trouxe vocês até aqui, foi porque eu insisti que realmente a gente teria essa terra, que a gente poderia ganhar ela, todo mundo poderia ficar calado, mas ele entregou, deixou todo mundo receber primeiro. Eu fiquei lembrando quando as regras de etiqueta, né? Quando você recebe alguém na sua casa, você pode arrumar a mesa, deixa tudo ali aconchegante, bonito, mas quais são as regras de etiqueta? Todo mundo se serve, aí o anfitrião vem e se serve por último, né? Mas aqui a gente não está falando apenas de um alimento, né? Apenas de uma refeição, era algo muito maior, que eles estavam esperando há muito tempo, que era essa terra prometida. Então ele esperou todo mundo receber. E outros 2 pontos que a lição coloca que eu achei também interessante, que essa cidade que ele escolheu para ele escolheu uma cidade modesta, ou talvez até ruínas. Então ele teve que reconstruir, teve que ter um trabalho árduo, mas o segundo ponto, que é mais importante ainda, é a localização dessa terra que ele escolheu. Ele escolheu uma terra perto de Siló. Siló ele estava localizado ali perto, o que era? O santuário, né? Então, ele não escolheu o lugar, sei lá, que tivesse uma terra melhor, ou perto de águas, de alguma coisa, mas ele escolheu perto do santuário, né? Então, mostra onde que estava o coração dele. Ele queria receber a terra, ter a sua tranquilidade, seu lugar ali, né, que poderia dizer que é o seu, como a gente diz quando você tem, né, sua casa, as suas coisas, mas mais do que isso, ele queria continuar ali em um lugar que fosse perto do santuário. E eu vejo que aqui também vale uma aplicação muito grande para a nossa vida, né? Será que a escolha da nossa faculdade é uma escolha que está próximo do santuário, está perto de Deus? A escolha do meu trabalho, minha fonte de bens, de rendas, isso me aproxima mais de Deus ou me distancia mais de Deus? Josué escolheu o que te aproximava mais do santuário, né? Então, as nossas escolhas, elas podem fazer isso, ou nos aproximar mais do santuário, da presença de Deus, ou infelizmente nos afastarem, né?
Então, várias escolhas. Aqui foi uma escolha muito grande da terra deles, né, terra prometida. Mas no nosso dia a dia tem coisas pequenas também, né? A soma de uma coisinha aqui, outra ali. Somando tudo isso, essas coisas nos aproximam mais de Deus, do santuário, da presença de Deus, ou nos distanciam mais. Então, a gente tem que escolher as coisas, assim como um bom exemplo de Josué, né? Escolher território, escolher as coisas que nos aproximem ainda mais de Deus, né? Do santuário de Deus. Muito bem. E o nosso guia, ele avança até um ponto interessante em que ele fala sobre 2 tipos de influência. Uma influência que vai de dentro para fora e a influência que vem de fora para dentro. Então, um ponto que a gente precisa destacar aqui é o seguinte: a gente volta lá naqueles elementos que tem que ver com o perfil de Caleb e o perfil de Josué, né? Eles eram pessoas altruístas, eram pessoas que tinham fé, eram pessoas que demonstraram ter um positivismo espiritual, viam a vida, as coisas com um outro olhar, com uma outra percepção. E aí a gente fica pensando assim, mas por que essas pessoas eram assim e tiveram outras pessoas, como os outros 10 espias, que não tinham essa mesma postura, essa mesma conduta? Então o nosso guia, ele separou um momento, um tempo do nosso guia para fazer um contraste entre a influência que vem de dentro para fora, onde você exerce influência no ambiente através da atuação do Espírito Santo, e não é o contrário. O ambiente não afeta você diretamente. E o princípio que a nosso guia utilizou foi Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Onde ele menciona aqui, faço questão de ler essa passagem, porque eu acredito que ela centraliza esses elementos. Ela diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ou seja, o elemento que aparece aqui é o seguinte: quem está influenciando mais no grande conflito que acontece no seu coração, no meu coração, no coração de cada pessoa que está ouvindo a gente aqui? É o exterior que está te influenciando, está te conformando, para usar o termo que a Bíblia menciona aqui, ou é você que está descobrindo a vontade de Deus para a sua vida e está colocando a sua vida dentro desse parâmetro, né? Então, o que está acontecendo hoje no âmbito pessoal, na vida de cada um de nós, é um conflito espiritual. Acho que é isso, né? Exatamente. Eu ouvi você falando aqui, eu até tive uma outra imagem também, para distinguir essas duas coisas. As coisas que a gente vê estão nos influenciando mais, porque esses 10 espias que tiveram uma visão negativa da Terra, eles viam, se a gente for olhar assim, o que eles falaram era verdade? Era. As outras pessoas eram maior que eles? Eram. Poderia ser difícil de conseguir? Era difícil. Ou seja, só que eles olharam essas coisas apenas visíveis. Mas aqui Deus nos convida para a gente olhar o que a gente não consegue ver. As coisas espirituais a gente não vê, mas a gente acredita pela fé. Então aí está a grande diferença, né? Através do Espírito Santo no nosso coração, a gente vai conseguir ver coisas além do que a gente está vendo. A gente pode realmente estar vendo algumas coisas difíceis, mas quando a gente olha e sabe profeticamente aonde que vai terminar tudo isso, a gente sabe o caminho, né, que nós vamos seguir, onde que vai ser o fim, né, de tudo isso. Então a gente pode, pela fé, acreditar em tudo que nós sabemos que vai acontecer. E aqui também ele colocou sobre a questão dos neurônios espelhos, né? Nós somos transformados pela contemplação. Então, se a gente apenas vai olhar para as coisas desse mundo, as coisas visíveis, as coisas que estão aqui, nós vamos ser moldados conforme as coisas desse mundo. Mas nós somos chamados a olhar o que não é visível, para as coisas espirituais, que os olhos não veem, mas que existem, mas que Deus está disposto a atuar na nossa vida, né? Que vai muito além disso. Muito bem. E aqui a gente conclui aqui o nosso debate, esse debate maravilhoso. Eu tenho vontade de escrever um sermão, Zeila, sobre Josué e Caleb, porque só essa história do relatório que vem, né, diferente, menos representativo, digamos assim, do que os outros 10, e como que Deus atuou milagrosamente para preservar a vida deles,
Isso daí daria um sermão maravilhoso, né? E aqui a gente tem uma citação de Ellen G. White, do livro Patriarcas e Profetas, página 447, aonde diz assim: nessa época, a fé de Caleb era exatamente igual à de quando seu testemunho tinha contrariado o relato pessimista dos espias. Havia acreditado na promessa de Deus de que levaria seu povo a possuir Canaã e nisso havia seguido fielmente ao Senhor. Tinha suportado juntamente com o povo a longa peregrinação no deserto, participando das desilusões e fardos dos culpados. Contudo, não se queixou disso, mas exaltou a misericórdia de Deus que tinha preservado sua vida no deserto quando seus irmãos foram eliminados. Entre todas as dificuldades, perigos e pragas nas vagueações pelo deserto e durante anos de guerra desde quando entraram em Canaã, o Senhor tinha guardado e agora com mais de 80 anos seu vigor não havia diminuído. Não pedia para si uma terra já conquistada, mas o lugar que mais do que todos os outros espias haviam considerado impossível subjugar. Com a ajuda de Deus, arrancaria essa fortaleza daqueles mesmos gigantes cujo poder tinha abalado a fé de Israel. Não foi o desejo de honras ou engrandecimento próprio que determinou o pedido de Caleb. O bravo e velho guerreiro queria dar ao povo um exemplo que honraria a Deus e incentivaria as tribos a dominar completamente a terra que seus pais tinham considerado inconquistável. Ao ler esse texto aqui, eu fico pensando, né, Zeila? O que mais o Senhor pode fazer na nossa vida para demonstrar para as pessoas que vale a pena, de forma ousada, espiritual, confiar? Deus pode fazer grandes milagres. Eu acho que esse aí é o grande caminho, né? Com certeza, basta a gente permitir a atuação do Espírito Santo em nossa vida, não olhar apenas para as coisas desse mundo, mas deixar Deus guiar a nossa vida, né? Não é fácil, mas a gente precisa permitir a atuação de Deus mesmo, assim como Josué e Caleb e as pessoas que eles influenciaram, sua família, né? Todo mundo. Muito bem. Meu querido amigo, você acompanhou a gente até esse momento aqui. Eu tenho certeza que esse nosso diálogo aqui da Zeila comigo agora aqui no nosso podcast foi uma grande bênção para você, não foi? Então faz o seguinte, encaminhe esse link para alguém. De repente isso vai iluminar a vida de alguém, vai abençoar a vida de alguém através dessa história tão espetacular de Caleb e Josué, esses dois personagens fantásticos, os gigantes da fé. Que Deus possa nos tornar gigantes da fé e que a cada dia nós possamos avançar na nossa experiência, nos tornando gigantes da fé também. Eu espero você no nosso próximo episódio. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus, Eila, pelo estudo que nós tivemos e pedindo uma bênção especial a cada um dos amigos que estão nos assistindo aqui. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo bom estudo que nós relembramos aqui da lição da Escola Sabatina. E nesse momento nós queremos interceder por cada um dos nossos amigos que estão conosco, assistindo, acompanhando aqui o nosso Maricast. Abençoa-os onde quer que estejam nesse momento, nesta hora. Nós te suplicamos tuas bênçãos e oramos o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Zeila, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Eu que agradeço, foi muito bom. Deus te abençoe também. Eu espero você no nosso próximo episódio do nosso Maricast. Deus te abençoe. Até lá. Tchau.